Olá, boa tarde. Mesmo com o feriado, os senadores devem votar 5 projetos esta semana. Entre eles, o que aumenta a pena para assaltos com morte e para o uso de explosivos em caixas eletrônicos. Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto aumenta em 2/3 a pena para quem cometer o crime de assalto com o uso de armas de fogo. Nos casos de lesão corporal grave, a reclusão passa a ser de 7 a 18 anos e nos de morte de 20 a 30 anos, mais o pagamento de multa. Essa proposta estabelece ainda uma pena de 4 a 10 anos de prisão para quem utilizar explosivos em roubos a caixas eletrônicos e estabelece que os bancos devem instalar equipamentos que inutilizem essas cédulas. Ainda na pauta, uma proposta que trata da competência dos juízes eleitorais substitutos e que proíbe a Justiça Comum de se manifestar sobre questões internas dos partidos, a exemplo de intervenção nos diretórios. Já a bancada ambientalista vai tentar mais uma vez adiar a votação do projeto que libera o plantio sustentável da cana-de-açúcar na Amazônia Legal. Os senadores devem votar ainda a proposta que isenta do pagamento da taxa de inscrição de concursos públicos desempregados, doadores de medula óssea e pessoas com renda mensal por integrante da família inferior ou igual a meio salário mínimo. O ministro-chefe da Casa Civil afirma que a possível saída de Henrique Meirelles do Ministério da Fazenda não vai afetar a continuidade da política econômica. Eliseu Padilha falou aos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos sobre as ações do governo para a melhoria da produtividade e do ambiente de negócios do país. Essa foi a primeira reunião do ministro-chefe da Casa Civil à comissão, após a aprovação de medidas do Grupo de Trabalho de Reforma Microeconômica da CAI. Por uma das resoluções que foi aprovada, o ministro terá que comparecer 2 vezes por ano ao Senado para apresentar as ações do governo com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios e a produtividade no Brasil. Um marco muito importante é a presença do ministro da Casa Civil como resultado desse trabalho que vai exigir que o Brasil coloque verdadeiramente o tema da produtividade no centro da agenda nacional, sem o que nós não vamos poder, evidentemente, garantir um padrão de crescimento compatível com as necessidades da sociedade brasileira. Eliseu Padilha lembrou que o crescimento no Brasil é baixo e elencou os desafios para aumentar a produtividade, como a redução dos custos dos financiamentos e as parcerias e regulações que estão sendo feitas na área de infraestrutura. Padilha explicou ainda que foi criado um Conselho Nacional de Desburocratização com 226 medidas e que 77 delas já foram implementadas. Na desburocratização, eu queria indagar o senhor se há uma articulação com as agências reguladoras, porque elas, como têm uma administração autônoma e independente, precisariam ter uma filosofia também alinhada com a questão da desburocratização. Elas estão também trabalhando na desburocratização. Tem agência que tem trabalhado, tem iniciado esse trabalho, inclusive, antes do que nós começamos agora no campo do Executivo de forma mais ampla. O ministro lembrou ainda que um outro desafio é a simplificação de tributos e que já está em fase final de elaboração pelo Ministério da Fazenda um projeto para simplificar a cobrança do PIS/COFINS, que, segundo ele, é responsável por 70% dos litígios administrativos e judiciais dos contribuintes. Ao ser questionado se a possível saída de Henrique Meirelles poderia comprometer a continuidade desses programas e da política econômica do governo, Eliseu Padilha disse que não. Henrique Meirelles deve deixar o Ministério da Fazenda até o dia 7 de abril para concorrer à presidência da República ou ser vice na chapa de Michel Temer. Primeiro, ainda não há nada consumado nesse setor, nem firme. Ainda são especulações que estão acontecendo. Mas, se porventura ele sair, a política é a política do governo do presidente Michel Temer. E nós faremos tudo para que seja preservado rigorosamente o mesmo rumo, que está dando certo, diga-se de passagem, muito certo. Uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente discutiu os rumos da produção de energia no Brasil, os avanços e as barreiras a serem enfrentadas.
Entre os países do mundo, e especialmente entre as maiores economias, o Brasil tem feito o dever de casa quanto ao desenvolvimento de fontes renováveis de energia e a redução dos gases de efeito estufa. Essa meta é reduzir até 2025 37% das nossas emissões de gás de efeito estufa, em comparação com o ano 2005, com uma contribuição indicativa de 43% de redução de emissões de gás de efeito estufa em 2030, com base no ano de 2005. Isso é extremamente ambicioso. O Brasil possui hoje capacidade instalada de quase 166 mil megawatts de energia. Mais 10 mil megawatts estão em construção. Do total produzido hoje, mais de 80% de energia vem de fontes renováveis, sendo que as usinas hidrelétricas contribuem com 83% desse total. Apesar disso, por uma questão estratégica, as energias poluentes não podem ser descartadas. A gente não sabe o futuro, o que pode acontecer, talvez a gente precise de usar essa por questão de segurança energética. O compromisso brasileiro é aumentar para 23% em 2030 a participação das energias eólica, solar e de biomassa. Mas já em 2026 deverá garantir 86,9% de energias renováveis e reduzir a participação de petróleo e derivados dos atuais 2% para 0,5% da matriz energética. O representante da Agência Nacional de Energia Elétrica destacou o impacto positivo que as hidrelétricas trazem para o desenvolvimento sustentável das cidades onde estão instaladas. Para 176 cidades que têm PCHs, entre 2000 e 2010, o IDH, por exemplo, ele variou positivamente em cerca de 20%. Se nós olharmos para o coeficiente Gini, o Gini é o inverso do IDH, né? Ele quanto menor, melhor, então ele caiu 10% nesses municípios nesse período. Traz não só benefícios para o setor elétrico, mas também alguns benefícios em termos de indicadores sociais e econômicos. Apesar do cenário positivo, o senador Hélio José reconheceu que há muito por fazer. Por a capacidade tecnológica que nós temos, não temos investidores competitivos feitos no mercado brasileiro para a questão das energias solar fotovoltaica, não temos painéis de captação de energia solar fotovoltaica competitivo para o mercado e com durabilidade necessária, tudo por falta de investimento e falta de fomento nesse setor importante. A Comissão Senado do Futuro discutiu nesta segunda-feira os rumos da ciência e tecnologia no Brasil. Durante o debate, especialistas pediram mais investimentos em ciência e tecnologia e destacaram: enquanto o Brasil investe cerca de 1% do produto interno bruto no setor, países altamente industrializados chegam a investir mais de 4% do PIB. O que nós precisamos realmente é da outra fonte de financiamento, que é o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse hoje, para os senhores terem uma ideia, e nossos telespectadores terem uma ideia, o valor previsto para arrecadação em 2018 é de 4,5 bilhões de reais. E está disponibilizado no orçamento, sabe quanto? 1 bilhão. O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência defende a necessidade de melhorar a educação nas escolas para estimular a construção de uma cultura científica. A criatividade, a experimentação, o fazer, o apostar nos jovens, acreditar na curiosidade, que é o motor fundamental da ciência e que a escola não pode matar. A escola tem de estimular e criar condições para que milhões de jovens brasileiros com potencial imenso possam fazer aquilo que querem fazer na vida, mas desenvolver também uma parcela deles, a ciência, a tecnologia, a arte, o empreendimento. Então é fundamental que a gente tenha uma educação básica renovada. Este especialista lamentou o pouco conhecimento em relação à Amazônia. Vende-se no exterior, nos fóruns internacionais, uma imagem de que nós bastaria evitar a queimada da Amazônia, que nós teríamos o domínio dela. Não temos domínio coisa alguma, nós não sabemos 90% do que é a Amazônia. O incentivo à ciência passa por ações combinadas entre governo e universidades. Eu acho que foi uma das coisas mais perigosas que aconteceu no Brasil, é fazer com que a universidade tenha aquele fosso em torno dela, como tinha os castelos medievais, e se esquece que ela está aí
para trabalhar para a sociedade. Então, esse alerta que nós fazemos ao Congresso Nacional é que ciência não é gasto, é investimento. Feminicídio é o tema do especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado. O jornalista Márcio Maturana traz mais detalhes sobre o assunto. Neste mês, faz 3 anos que entrou em vigor a Lei do Feminicídio, o assassinato de mulheres por ódio ou desprezo ao gênero feminino. Apesar dos avanços que a lei trouxe para o combate à violência contra a mulher, o percentual de crimes classificados como feminicídio aumentou. Isso pode ser devido à conscientização do que é feminicídio no registro dos casos. Mas a situação precisa melhorar, segundo especialistas ouvidos pelo Jornal do Senado, no especial Cidadania, publicado nesta terça-feira. A reportagem mostra como funcionam as denúncias pelo telefone 180 e explica o atendimento na Casa da Mulher Brasileira, que funciona em 5 capitais do país. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras pelo Jornal do Senado, que pode ser assinado para recebimento diário por e-mail em senado.leg.br/jornal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.